mas são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, 17 horas, 2 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, aqui estão as manchetes dos principais jornais do país para esta segunda-feira, 17 de abril de 2023, deixando mais uma vez brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. E vamos às manchetes, começando pelo jornal O Globo, Rio de Janeiro. O governo quer usar a estatal do pré-sal para baratear o gás. Já o jornal O Dia, também do Rio de Janeiro, confira dicas para conseguir o sonhado primeiro emprego. Já o jornal Folha de São Paulo diz que o STF decide se golpistas do 8 do dia 1º vão virar réus. O jornal Estado de São Paulo diz que o adicional a ser pago a juízes federais pode custar, pasmem, até 1 bi. Já o jornal Valor Econômico, também de São Paulo, diz o seguinte: sem ativos da Petrobras, setor de petróleo deve passar por fusões. O jornal Correio Brasiliense traz porta-voz de Putin, vem a Brasília defender guerra contra a Ucrânia. O jornal Estado de Minas fala que a cidade precisa avançar. Já o jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, apreensões de drogas têm salto no começo do ano no Rio Grande do Sul. O jornal Diário de Pernambuco diz que a agressão a mulheres, empresários pernambucanos, será extraditado. Já o Jornal do Comércio, também de Pernambuco, diz que a refinaria Abreu e Lima não deverá ser vendida. O jornal A Tarde, na Bahia, ela traz dizendo o seguinte: capital tem média diária de 255 denúncias de poluição sonora. O jornal Diário do Nordeste, lá no Ceará, novo saneamento no Ceará atenderá a 4 milhões de pessoas. E estas foram as matérias dos principais jornais do Brasil. E a gente vê nos jornais, nas manchetes dos jornais deste país, se falando sobre um assunto que nós vamos dar uma focada nele aqui no Comunidade de Ação, disso que é o feminicídio. O feminicídio parece que está na moda, um absurdo. E nós vamos, inclusive, além de falar sobre o assunto, nós vamos ouvir também a opinião dos nossos comentaristas com relação a esse fenômeno, podemos dizer assim, negativo para o nosso país e, quem sabe, para todo mundo. São 17 horas e 5 minutos, está no ar o Comunidade em Ação. Editorial do dia, com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes, como havia dito, nós temos observado um crescimento absurdo no feminicídio no Brasil. E o que a gente vê, e aliás, inclusive já falamos sobre isso, mas o que a gente vê é um crescimento que não dá para se explicar no Nordeste brasileiro. O que está acontecendo? O porquê de tudo isso? Será que o país não está pronto para viver esse sistema? Esse sistema de igualdade, esse sistema onde você tem que respeitar o direito dos outros? O sistema que hoje nós temos e vivemos de uma forma completamente diferente, onde a gente tem as mulheres vivendo aí no mesmo patamar, infelizmente ainda ganhando menos, mas a gente vê as mulheres em cargos de responsabilidades e executando um papel extraordinário, muito bom. A gente vê a mulher na construção civil, pasmem. A gente vê a mulher nos caminhões, nos ônibus, dirigindo. A gente vê a mulher empresária.
A gente vê a mulher construindo, a gente vê a mulher em todos os setores neste país e executando essas funções com conhecimento, com coragem, com determinação e fazendo o trabalho que deve ser feito. E, aliás, nós temos em alguns setores disso a preferência até pelas mulheres. Muita eficiência. Muita eficiência. A facilidade, o bom trato, a educação, o carinho com as pessoas. Claro que tudo isso que falamos, toda regra é exceção. Mas a gente vê hoje a mulher está crescendo. Agora, será que o homem no Brasil, ou talvez até no mundo, será que não está aceitando, não está se acostumando com este sistema, um novo sistema no mundo? A mulher há pouco tempo não votava, imagine só. Hoje nós temos 53% da nossa população feminina. E mesmo assim a gente vê nas câmaras federais, nas assembleias, nas câmaras municipais. Nós estamos vendo nos executivos aqui no Brasil, são 26, se não me engano. Nós temos mais de 50 mil vereadores, a gente vai ver que a quantidade de mulheres na vereança é bem pequenininha. Se a gente se basear por Vitória da Conquista, de 21 cadeiras, nós só temos 2 que é das mulheres. E se a gente observar, atenção, mulheres. Eu acabei, inclusive, de receber uma recusa de uma aqui, que foi convidada para sair para o deputado do partido e pediram para que eu tentasse convencê-la para sair. Ela disse que não quer mexer com isso e tal. Então, a mulher tem que ocupar o seu espaço na política, ou senão, Deus, vai continuar essa diferença e essa não aceitação de alguns homens. Mas o que a gente vê do feminicídio atualmente, Deus, que está assustando, não só as mulheres, todos nós. Nós temos nossa mãe, nossas irmãs, nossas filhas. Então, assusta todo mundo. O que a gente vê do crescimento do feminicídio aqui no país é especialmente por homens que não aceitam o fim de um relacionamento, por exemplo. Ora, vocês se conheceram, viveram durante um tempo, não deu certo. Ou vamos tentar, vamos dialogar, vamos conversar. Não deu, fazer o quê? Cada um para um lado. Não é melhor assim do que as brigas, as agressões? Porque tem agressão que chega a ferir mais do que a agressão física. Uma palavra em determinados momentos, em determinadas palavras ditas, fere mais do que uma bofetada. Então, isso é lamentável em pleno século XXI que nós estamos vivendo. Não se aceita mais isso. E tem outro agravante que a mentira e a falsidade é tão grande que eu não me canso de contar isso. Quando vi um cidadão do mais alto cargo de um município defendendo e colocando a mulher no patamar, inclusive, que ela merece. Aquele que você... Aliás, meu pai sempre dizia, fulano é uma pessoa tão boa que é de cheirar e guardar. Ele usava isso. E, de repente, você fica sabendo que ele espancava a mulher em casa. Mas, em público, ele colocou a mulher lá em cima, como um ser intocável. Uma flor, tal. Mas, em casa, ele agia de outra forma. Então, isso, em algumas cidades, acontece isso. E nós estamos vendo isso crescendo, Dilson. Olha... Temos que nos preocupar com isso. E esse final de semana foi um absurdo. Se você olhar os blogs de conquista, e que os blogs de conquista, eles cobrem aqui uma parte do sudoeste do estado, não todo, que é muito grande, mas uma parte do sudoeste do estado, você vai ver a quantidade de mulheres que foram vítimas de espancamento, e chegaram a óbito, né? Mulheres que estão hospitalizadas, mulheres que perderam algum membro do seu corpo. Então, está demais. Existe alguma coisa que está forçando, sei lá, esse acontecimento. Será que, depois que as mulheres conseguiram seu direito e criaram essa lei, que é a Lei Maria da Penha, por exemplo, que protege, né? que protege a mulher, será que... O que aconteceu? As mulheres não estão preparadas, estão... de repente, querendo bater de frente fisicamente e se dar mal. Os homens são ignorantes ao tal ponto que não aceita que a mulher receba e tenha esse direito de igualdade. Não sei o que é. Pensando nisso, Dilson, quero cumprimentá-lo, inclusive pelo programa que você está fazendo, Naftalina. Quero ver tua opinião, porque depois da tua opinião, nós vamos ver a opinião de Irapuã Sampaio,
que está aí falando sobre feminicídio, a opinião de Porã Souto, que também vai falar sobre feminicídio, e a opinião do doutor Alessandro Brito, que também vai falar sobre feminicídio. E eu estou esperando aqui um convidado, o pastor Sidney Oliveira, verdadeiro pai daquela clínica que foi inaugurada hoje na Avenida Brumado, e eu vi nos blogs, nem o nome dele eu vi. Então, rapaz, realmente trabalhar nesse município aqui é dureza. É melhor você puxar, mas trabalhar você aparece menos. Você tem que puxar, aí você aparece muito mais. São 17h12. Daqui a pouquinho a gente já vem com a opinião de Dilson Bebê com relação ao feminicídio no mundo. Vamos aos nossos apoios rapidamente, daqui a pouquinho a gente volta. FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Oficina do Malária, seu carro em boas mãos. Especializado em injeção eletrônica de todas as marcas. Oficina do Malária Mecânica em geral. Rua Marajó 14, bairro Ibirapuera. Telefone 3421-8808. Oficina do Malária. Ótica Estrela, tudo de bom para os seus olhos. Armações nacionais e importadas, lentes de todos os tipos e cores de sua preferência, relógios de várias marcas. O endereço é Rua Francisco Santos, número 233, no centro de Vitória da Conquista. Telefone 3424-6683. Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797. Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Vice, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure, pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Comunidade em Ação. Apresentação Wilson Brasil. Muito bem, são 17h15. Boa tarde, Dilson Bebê do Naftalina. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, você que nos escuta e nos assiste pelo YouTube e pelo 87,9 aqui no Comunidade em Ação. A voz que fala o coração. É, com certeza, com certeza. Dilson, o que você está vendo, Dilson? O feminicídio está crescente, que assusta, né? De dar medo, né, Brasil? Como Meu você Deus. falou. E antes de eu falar alguma coisa em relação a isso, vamos aqui em alguns números. Ó, em 2021, 11 países da América Latina registraram uma taxa de feminicídio ou feminicídio igual ao superior a uma vítima por cada 100 mil mulheres. Meu Deus. A Argentina, Bolívia, né? Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Uruguai. Desses países, as maiores taxas de feminicídio ou feminicídio foram registrados em Honduras, com 4,6 casos por 100 mulheres. A República Dominicana, 2,7 casos por 100 mil mulheres. E El Salvador, 2,4 casos por também 100 mil mulheres. No caso do Caribe, em 2021, registrou uma taxa de mortes violentas de mulheres por razão de gênero de 3,5 por cada 100 mil mulheres. Tá aí, Brasil. A gente vê que é no mundo todo, não é só no Brasil, né?
Então, um relato seu no seu editorial, que eu acho que é um dos mais agravantes, é o caso da relação. A relação é um perigo, infelizmente o homem às vezes não aceita a decisão da mulher, Isso. né? E isso provoca nele mais ciúme. Eu acho que ele não suporta perder ela para outra pessoa. Direito Sabe? de posse. Aquele direito de posse. É. Então, eu acho que isso é um dos maiores motivos que levam ao homicídio. E a gente tem que se preocupar muito com isso, porque, como você falou, nós temos nossas filhas, temos filhos, temos irmãs, né? Então, viemos da mulher. E viemos da mulher, né? Tem que É um caso respeitar. preocupante e alguma coisa tem que ser feita. É verdade. Olha, são 17 horas e 17 minutos. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da construção civil, lá da Cidade Maravilhosa, que hoje disse que estava ouvindo a gente, sempre escuta a gente, só não nos vê porque está trabalhando e coloca um radinho lá na construtora, lá na obra dele, ouvindo a gente. Um abraço, muito obrigado. Pessoal Ezequiel, que Deus proteja vocês. E eu fui buscar a opinião, vamos ver o que Irapuã pensa com relação a isso. Boa tarde, meu amigo Irapuã Sampaio, recomendação aí à sua família, à sua esposa, Dona Normélia, e todos os seus amigos aí na Aparecida. Boa tarde, Irapuã. Boa tarde, ouvintes. Muito bem, olha, são 17h18, vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir primeiro Iporã Souto, e na sequência a gente ouve o Irapuã Sampaio. Boa tarde, meu amigo Iporã Souto Benjamin. Isso. Corretor de imóveis. Vai opinar aí sobre isso que está acontecendo, não só no Brasil, né? Infelizmente, mas no mundo. Boa tarde, Iporã. Boa tarde, ouvintes da Melodia FM. Boa tarde. Wilson Brasil. Boa tarde, caros ouvintes. Nós no Brasil, por sermos um país muito machista ainda, muito dono de si, vem de nossos antepassados, estamos em uma volta diferenciada hoje em dia. O feminicídio no Brasil é alto, muito alto. O desrespeito às mulheres é muito alto. E aí, o desrespeito ao outro ser humano. Nós temos que aprender que não é não. Que quando se acaba um casamento, acabou. Nós não temos motivos nenhum para fazer outras pessoas sofrerem. Pessoas como um pai, uma mãe. E aí se estraga, ou se estragam várias famílias. No Nordeste, é muito mais alto, por conta de um machismo enraizado no ser humano. Então, nós ficamos de maneira a ver navios. Aqui, próximo à Conquista, ainda no domingo, faleceu uma professora vítima de feminicídio. Essa professora não saiu em jornais ou nada, mas deve ter filhos, inclusive com esse senhor, que por ora cometeu esse desatino. E essas crianças, ou esses rapazes, ou essa moça, devem estar sofrendo, e sofre todo mundo em uma família, quando acontece esse tipo de tragédia. Nós precisamos educar melhor nossos filhos. Nossos filhos, os homens, têm que aprenderem a respeitar
cada dia mais as mulheres. Não é não. Não quer mais viver, é um direito que ela tem. Assim como o homem também tem o direito de dizer não, a mulher também os tem. Esses direitos são compartilhados com todos. Vamos pedir a Deus que não aconteça mais esse tipo de tragédia. E vamos nos educar melhor com leis e tudo mais, para que isso não venha a acontecer mais. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Comunidade em Ação, a todos os ouvintes da Melodia FM. E uma boa tarde ao Wilson Brasil. Que Deus nos abençoe. Muito bem, são 17 horas e 22 minutos. Tá aqui, uma professora foi assassinada com requinte de crueldade na vizinha cidade de Bom Jesus da Serra. Ela foi identificada como Lucidalva Silva Bastos, que lecionava na rede municipal de ensino. O crime foi feminicídio, conforme o blog do Rodrigo Ferraz apurou junto aos órgãos de segurança pública. A partida precoce da educadora enlutou o município, uma professora muito querida que amava o que fazia, disse uma amiga em contato com a reportagem aqui do blog. E a gente vê logo aqui, pegado a tudo isso, outra pessoa, outra mulher que acabou perdendo a vida. É uma sequência. E isso a gente tem visto em todos os canais de jornais televisivos, os blogs, temos visto isso. Em todo lugar por onde a gente passa, a gente tem informação de mulheres que são violentadas, mulheres que são desrespeitadas, mulheres que são espancadas, mulheres que... fazendo tudo, é um absurdo o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Na verdade, outra notícia triste que vem da zona rural de Conquista, uma criança de apenas 2 anos também foi atropelada no estado da Limeira, quer dizer, muita coisa ruim aconteceu esse final de semana, mas o que está chamando realmente a atenção é a violência contra a mulher. E tudo isso, não sei se tem a ver, depois da aprovação da Lei Maria da Penha. Não sei o que aconteceu depois disso. Disparou as informações, as notícias sobre a violação dos direitos da mulher, sobre o desrespeito às mulheres, né? E aí a gente fica realmente muito preocupado. Vamos ouvir agora Irapuã Sampaio falando também sobre este assunto, o porquê desse aumento, especialmente aqui no Nordeste brasileiro, as mulheres no Nordeste brasileiro. Você vai ouvir os jornais de Salvador, você vai ouvir os jornais lá do Ceará, de Pernambuco. Meu Deus do céu, as notícias que dão é maltratando as mulheres. Vamos ouvir Irapuã Sampaio. Boa tarde, Puã, um abraço. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Melodia 87.9, programa Comunidade em Ação. Brasil, boa tarde de hoje vai para o nosso amigo Pastor Robério. Pastor, que Deus abençoe o senhor juntamente com os seus familiares. Brasil, não está adiantando essas medidas protetivas. Segundo as informações dos movimentos feministas e do próprio Ministério da Defesa da Mulher, né? Ministério da Mulher, são mais de 1 milhão, só o ano passado, de medidas protetivas. A Justiça e a Delegacia, né, os delegados, demarcando áreas para que evite a aproximação junto homem e a mulher. Mas a criminalidade tem aumentado, e muito. São mulheres indefesas, entendeu? Que tem o organismo, tem as leis que a defendem, mas os homens não estão vendo isso, não. Será que vai ter que endurecer a lei? Entendeu? Tirar o flagrante, que o cidadão já vai matar a mulher, ou vai agredir a mulher, já com pensamento no flagrante. Fujo 24 horas, 48, me apresento, estou amparado pela lei. Será que não era obrigado tirar, entendeu? Colocar com uma medida mais forte e um mínimo de 30 anos de cadeia para a tentativa de homicídio e uns 50 anos para homicídio contra a mulher, que a mulher merece mais respeito, rapaz. Estão banalizando a vida, estão desvalorizando a mulher quer branca, preta, ruiva, não importa a sua cor, ela é uma mulher. Inclusive, o mundo é dominado por 52% de mulheres. Se elas soubessem a força que têm, elas governavam todos os países.
entendeu? Mas, infelizmente, somos sul-americanos, país ainda que ainda é do segundo mundo, e de machistas. Precisa tirar essa ideia de machismo do homem. A mulher errou, procura a solução. A separação, a melhor forma é. Amar é bom? É. Mas respeite. Se você não respeita a sua senhora, não respeita seus filhos, você vai respeitar quem? Porque no momento que você assassina a sua esposa, você está acabando com duas famílias. A família da mulher e a família sua e de seus filhos. Tá? Pense nisso. E as nossas autoridades precisam tirar esse negócio de flagrante. Matou, responda. Assaltou, responda. Cometeu crime, responda, que isso aí incentiva o cidadão a cometer atos criminosos. Ainda mais contra a mulher. É valente? Procure outro homem, vá trocar tiro, vá trocar tapa. Não bata na sua mulher. Respeite, seja homem. Irapuã Sampaio para a Comunidade em Ação. 17h27, Dilson Bebê. É isso aí, a situação tá realmente isso que Irapuã falou aí. As leis, Brasil, tem que realmente mudar, né? Tem que mudar, tem que ser mais rígida em relação a isso, né? Porque senão vai piorar a situação. Eu acho também que tem que, essa coisa de flagrante aí, tem que pegar, assassinou, matou, bateu, tem que ser preso. Tem que ser preso. É verdade. Muito bem, olha a notícia que choca qualquer um. Olha essa informação aqui. Segue internada em uma unidade hospitalar de Vitória da Conquista uma professora esfaqueada pelo próprio filho. Você vê a situação como está. Na semana passada, no bairro Primavera, em Vitória da Conquista, o caso ganhou grande repercussão. Na matéria do emissora aqui de Conquista, que está reproduzido aqui embaixo, alguns repórteres, amigos nossos, detalham o caso e informam que o acusado é o mesmo que esfaqueou uma mulher na Avenida Rosa Cruz no ano passado. Você vê o que a impunidade faz, né? Muitas vezes pega o cidadão passa lá 3, 4, 5, 6 dias, depois libera o cidadão vai fazer a mesma coisa sabendo que a impunidade é assim. É só ter um bom advogado e ter o dinheirinho para pagar, amigo. Não é verdade? Um desse ele matou, deu uma facada na mão, e o que ele não faz com a esposa? Meu Deus do céu, que absurdo, né? Coisa terrível. Olha, 17h29, vamos ouvir a opinião do doutor Alessandro Brito. Ele fala também sobre esse aumento no feminicídio no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro. Boa tarde, doutor Alessandro Brito. Seja bem-vindo. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, extensivo aí a toda a sua equipe no programa Comunidade em Ação. Uma boa tarde especial a cada um dos nossos ouvintes. Veja, o senhor me perguntou aí sobre o aumento do feminicídio nos últimos anos, o que pode ser a causa disso aí. Bom, antes de adentrar nesse tema, eu gostaria de ressaltar que no campo político, a notícia que está circulando aí, é a resposta pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro inerente aos 83 móveis que sumiram, que até então não foi encontrado, que fazia parte do patrimônio da União, que até então guarneciam o Palácio da Alvorada. Aliás, o Palácio do Planalto e da Alvorada também. Esses móveis não foram encontrados e a ex-primeira-dama sugeriu aí pelas redes sociais, em resposta a isso aí, que fizesse uma CPI. Então, entendo que desnecessário essa CPI, isso dá até um motivo hilário, né? Até cômico esta resposta aí da ex-primeira-dama, é uma espécie de uma chacota, porque não há necessidade de fazer uma CPI para uma situação dessa. É só perguntar a quem tirou esses itens, esses móveis de lá e para onde foi. Então, com a ausência desses móveis e o péssimo estado de manutenção que foi encontrado na mobília do Alvorada, então exigiram, né, a aquisição de alguns itens pelo atual governo. Então, esses móveis adquiridos agora, como os até então que não foram encontrados, eles integram o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem, né? No Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente.
Bom, voltando aqui à questão do feminicídio, a tendência de aumento dos últimos anos, né, em torno aí de 15% nos últimos 6 anos, isso aí devemos compreender todas as variações que está por trás desse número de feminicídios registrados. Devemos considerar no mínimo as duas bases, duas dimensões. A primeira seria a mais intuitiva, né, está relacionada à mudança na dinâmica da violência contra a mulher no país, ao entender o feminicídio como resultado final de uma série de violências sofridas ao longo da vida, né, da mulher. Então, uma possível razão para o aumento do feminicídio seria também o aumento geral da violência baseada em gênero, que ultimamente tem aumentado nos últimos anos. E uma segunda dimensão, conforme mencionei, seria o próprio registro pelas polícias civis ao longo do país afora. Então, essa deveria ser considerado também, porque os dados que são divulgados, eles têm como base os boletins de ocorrência registrados nas delegacias. Então, assim, a classificação do feminicídio enquanto tal depende da interpretação inicialmente depende da interpretação do delegado no momento do registro, né? E após, essa situação pode ser desencadeada através de uma investigação. Então, dessa forma, é necessário, em todos os estados do país, né, os policiais civis estejam realmente capacitados e qualificados para identificar casos de feminicídio. Então, com base nesses 2 pontos aí, acredito que possa dar uma resposta a essa variação desse percentual e nesse aumento, né, da causa desse tipo de violência abominável. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. Uma boa tarde ao senhor, extensiva aí a cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, são 17 horas e 34 minutos. Ouvimos aí o doutor Alessandro Brito falando sobre esse assunto que realmente é preocupante, vem crescendo e crescendo muito no nosso país, especialmente no Nordeste brasileiro, meu amigo Dilson Bebê. E isso nos assusta, nos preocupa e as autoridades têm que tomar providências com relação a isso. Não sei o que fazer, mas tem que se tomar alguma providência, não pode. Todo dia você tem uma notícia, matou a mulher foi assassinada, a mulher foi violentada, a mulher... Não, tá demais. Aí a gente não pode permitir isso no nosso país. Temos que tomar providências. Uma coisa interessante, eu estava olhando aqui há poucos minutos, acaba de chegar aqui o pastor Sidney Oliveira, exatamente na hora que eu ia ler essa matéria, nós temos aqui uma matéria que diz o seguinte. Eu tenho aqui uma matéria que diz o seguinte, que eu achei isso interessante. Olha, a prefeitura vai instalar vídeo monitoramento nas escolas e Cláudio Manuel da Costa e Hamilton Santos parece que serão as primeiras. Olha que coisa, tem que ser assim. Por exemplo, nós temos aqui em Conquista o Caique. Quantas crianças tem no Caique? Caramba, criança pra caramba ali. Verdade. Se tem ali um serviço de monitoramento, você vai evitar ali um bocado de coisa. Aquilo ali, sem o monitoramento ali naquele colégio, o comércio de droga ali tá uma coisa assustadora, né? Uma coisa assustadora. Com aquela ideia que o próprio colégio tomou a iniciativa de solicitar junto à Secretaria de Educação que mandassem para lá agentes de trânsito ou mesmo guarda municipal para dar uma monitorada ali, porque estava demais. Uhum. Só essa notícia já tirou esses meliantes, como chama a polícia, de lá, de perto do colégio. Inibe, né? Inibe. Com certeza, inibe. Olha aí, vamos fazer uma comparação lógica com o trânsito, né? Exatamente. Assim, o número de trânsito de acidentes que diminuíram, né? Em relação à Câmara. Então, inibe demais e evita mesmo. Pois é. Ajuda demais. Muito bem, 17 horas e 36 minutos, Prefeitura entrega a primeira clínica veterinária pública da Bahia. Esta segunda-feira, 17, meu amigo Dilson Bebê, chegou na hora. Marca um grande avanço nas políticas públicas em prol da causa animal em Vitória da Conquista.
A prefeita Sheila Lemos entregou nesta data, na presença de autoridades municipais e de protetores dos animais, o Centro de Apoio à Saúde Animal, CASA, primeira clínica veterinária pública da Bahia. Com a entrega do Centro de Apoio à Saúde Animal, demonstramos que a causa animal também é uma causa do governo para pessoas. A entrega dessa clínica, que é uma clínica de excelência, é uma vitória a ser comemorada, foi o que afirmou a prefeita. A casa tem como objetivos atender aos pequenos animais domésticos de companhias tais como gatos, cães, gatos e os animais de grande porte, que se encontram sob a tutela do Curral Municipal, e desenvolver projetos visando diminuir a proliferação de animais de rua e reduzir o índice de doenças e mortalidade de animais. O centro está diretamente vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ao SEMA, disponibilizando consultas ambulatoriais e emergenciais, exames laboratoriais e de imagem, e também castração e cirurgias. O atendimento é totalmente gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, aos sábados, das 8 às 12 horas. Isso é fantástico, muito importante. Eu não sei se o pastor Cid esteve lá, eu estive observando aqui, eu fiz até uma brincadeira aqui, que hoje puxar saco dá muito mais resultado do que trabalho, e eu tenho visto isso. Eu não sei, eu não vi aqui o pastor Sidney, aqui pelo menos nas fotos que foi tirada, eu não vi, não sei se ele estava lá. E aquilo ali, aqui em Conquista, olha bem, e quando eu digo isso, eu digo com tanto conhecimento de causa que eu bato na mesa com o maior orgulho do mundo, que Deus me perdoe. Eu nasci aqui. Eu vivo minha vida toda nessa cidade. E até hoje ainda não apareceu ninguém aqui em Conquista que defendesse essa causa como o pastor Sidney vem defendendo. E ele faz questão de dizer que ele não é criador. Protetor, né? Ele é um protetor. Verdade. Agora, o que mais me intriga é que os oportunistas não têm um pingo de quê? De cerimônia, para não ser grosso. Não é? Coloca a cara como se fosse ele o defensor dessa causa, quando na realidade, em 182 anos de emancipação política que tem Vitória da Conquista, e que eu acompanho essa prefeitura desde o tempo do prefeito Gerson Salles, ninguém, vou repetir, ninguém defendeu essa causa como esse homem que está aqui. Mas você não vê, eu li aqui, eu falei no pastor aqui? Falou, não. Não falei? Não. Eu estava aqui nos Blancos. É verdade. Mas você vê a fotografia lá, claro que não vou citar nome, eles têm o direito de estar onde eles quiserem, mas está todo mundo lá, pongando nessa ideia. Boa tarde, pastor Sidney Oliveira. Ele hoje está no governo, do governo. Realmente a educação dele, claro que não vai... Ele não vai nem poder mostrar insatisfação, talvez. Mas a mim, eu mostro. É triste isso. Verdade. É que eu digo, é mais fácil você puxa saco do que trabalhar. Verdade. Essa é a realidade. Boa tarde, pastor Sidney Oliveira. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê, né? Ouvinte da Melodia FM. Prazer novamente estar aqui participando, né, desse programa líder de audiência que tem aí anunciado, levado aí, né, a população conquistense as notícias do dia a dia. Brasil, eu estive lá, né, passei por lá. Na verdade, eu sempre passo ali naquela localidade. E eu estive hoje lá, passei lá, inclusive tive uma conversa com a prefeita também, nesse aspecto, né, com relação a esse equipamento. E, na verdade, foi um dos 13 projetos que 13 projetos nós encaminhamos na Câmara, né, em prol da causa animal. Né, entre projetos e indicações disso, nós tivemos 13 ações voltadas para a causa animal. E um desses projetos foi justamente essa casa que foi inaugurada hoje, né? Que tem aqui comigo, é o projeto de lei número 9 de 2016, de 23 de setembro de 2016. A data foi onde eu apresentei na Câmara esse projeto da construção do Hospital Popular, que hoje deu o nome de casa. Então está aqui comigo esse projeto. Na época, ele não foi, ele foi colocado para avaliação, né, na Câmara, e houve aquela questão do orçamento municipal, né? Na época não foi possível, mas de lá para cá foi se trabalhando, né? E hoje houve a dotação orçamentária, né, para que esse equipamento pudesse ser inaugurado. E eu tive ali, né, com muita alegria dentro de mim,
participando dessa inauguração desse hospital veterinário. Agora, Brasil, só registro para você aqui uma coisa também. A minha tristeza, Brasil, na verdade, eu tive hoje lá, eu estava conversando com dois protetores. Dois protetores que eu conheço. Não vou citar o nome. E ali conversando, falou, poxa, pastor, que bacana, aí esse é um dos projetos do senhor, né? Eu falei, graças a Deus, né? Tá aí. Infelizmente eu não estou mais no mandato, mas o importante é que o equipamento está aí sendo entregue. E aí eu conversando com esses protetores, né? Que eu conheço há muito tempo, né? Inclusive até ajudei, quando estava na causa animal, ajudei com ração, ajudei. Sim. E aí o que me deixou muito triste é que eu falei, olha, tá o equipamento, né? E se que Deus me permita que eu retorne, né, um dia para defender a causa animal na Câmara, a pessoa me pergunta, mas você não está como vereador? Então ali falei, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Então, mas o importante é que está o projeto, inclusive o tempo também, que eu sei que o tempo é pouco, e eu fiquei feliz também, porque a prefeita já anunciou aí, já está anunciando aí, que vai vir, depois do hospital, vai vir agora também o Castamóvel, que também foi um projeto de mentoria, né? Perfeito. Que o senhor estava lá com a gente na época, que é o projeto Castamóvel, que é o projeto de lei 003/2013, de 11 de fevereiro de 2014, foi um projeto da nossa autoria também. Castromóveis? É um veículo equipado, né? Para fazer castrações em loco, né? Para ir nas comunidades, né? Então, o veterinário acompanhando, a enfermeira acompanhando, tem todo o aparato é um micro-ônibus, né? Isso. E ele é todo equipado para que possa fazer cirurgias em animais, nem em locais, né, de baixa complexidade. Então, isso já está vindo. É um projeto nosso também. Então, eu fico feliz, né, Brasil? Eu agradeço aqui a oportunidade dessa porta que você me abre também para divulgar, e a gente está aí trabalhando e vamos continuar trabalhando. Olhar para frente. Muito importante. Cuidar de animais é um caso de saúde pública. Nós falávamos antes que Conquista tinha 8, 9 mil cães nas ruas e um absurdo, não é possível, só tem 4. Um dia dessa a televisão disse que tinha 15. A televisão disse que tinha 15 mil. Não é possível. Aqui em Conquista. E onde você chega em Conquista, você encontra, parecendo até que é protesto. Quantidade de cães que você encontra nos bairros de Conquista é um negócio assustador. Porque o que acontece no Brasil é o seguinte, como a gente percebeu, o que acontece? Não tem essa... Nós não podemos dizer quantos que tem disso, porque assim, existem os animais de rua. Sim. Tá ali abandonado, tá na rua. Mas você sabe que o vira-lata, né, o famoso vira-lata, ele tem a casa. Mas ele usa a casa para dormir. De manhã cedo ele sai fora e só volta de noite. Muitos vão em busca de alimento. E eles vão em busca de alimento, vão em busca de umas namoradas. Então eles se misturam com os animais que estão na rua, aí a gente vê o resultado aí, como é que tá, né? Pastor Sidney, eu tenho até uma pergunta em relação a isso, que também refere ao hospital. Sim. Se eu pego eu vou dar um exemplo aqui bem claro, um cachorro é atropelado, eu vou passando na hora, ou eu também posso atropelar um cachorro. Eu pego esse cachorrinho, não é meu, não sei de quem é, e levo para o hospital. Sim. E lá, é claro que ele vai ser atendido, vai ser... Sim. E depois, como é que fica? Como é que vai ser aí a dinâmica com esse hospital para... Porque esse cachorro chegou lá como um indigente, não é isso? Você deu socorro. Deu socorro. E depois... Primeiro, Dilson, não é hospital. Né? É uma clínica, não pode ser considerado hospital, porque o hospital é 24 horas por dia. É uma UPA, né? Então, na verdade, não é um pronto-socorro mesmo. Por isso que o nome é casa, né? Casa de acolhimento à saúde animal, por isso que o nome é casa. Então, o atendimento vai ser de 8 às 18 horas, razão pela qual ele não pode ser considerado um hospital. Né? E, a princípio, agora, no início, conforme está aqui a reportagem, vai atender animais de tutores de baixa renda, né? Vai ser feito castração, vai ser feito um atendimento veterinário e primeiros socorros, né? Mas de pessoas que de baixa renda nesse início. Porque, na verdade, como o Wilson colocou, a nossa cidade tem hoje 180 e poucos anos, né? 182. 182 anos, então nunca teve nada para animais. Agora começou.
Na verdade, esse é o primeiro equipamento. É o segundo, né? Porque o primeiro foi uma coordenação que nós tivemos na época de Ezio Guzmão, que castrou 1.600 animais dentro da Secretaria da Saúde, né? Na época de Erzen. Agora tem a casa, né? Que foi inaugurada, e vem agora o castramóvel. Então, agora que está dando os primeiros passos, né? Verdade. Porque a gente não tem hoje aqui um centro de controle zonório, não temos uma casa de acolhimento, nós não temos como muita cidade tem. Mas agora já foi dado os primeiros passos, então agora não tem ainda essa estrutura de fazer esse tipo de atendimento, justamente porque ainda não atende. Sim. Mas no futuro próximo a gente acredita que a coisa vai começar Esse já é o caminho, né? Esse é o caminho, tudo tem o começo, né? Primeiro passo. Né? Por sinal, muito bom, né, Wilson? Eu fiquei feliz, Parabéns. Né? E vamos aí, vamos trabalhar. Né? Parabéns. Porque é o seguinte, Conquista não tinha, os animais aqui eram atropelados e ficavam aí. Em muitos casos, os urubus atacavam os animais ainda vivos aqui. Ninguém dava mínima, ninguém dava valor nenhum ao animal de rua. O animal de rua morria à míngua. O animal de rua aqui em Conquista era comum você ver nas entradas de Barra do Choça, Itambé, Cândido Salles, Anagé, Planalto. Era um depósito, era como se diz quando se encontra os corpos aí jogados, sei lá. Era um depósito de animais mortos, um cheiro terrível, nuvens de urubus, que ninguém dava valor nenhum à vida do animal de rua em Conquista. Ninguém dava, estou dizendo ninguém com N maiúsculo, ninguém dava. Ninguém nunca levantou aqui uma palha em defesa dos animais de rua. Quando eu digo ninguém, a gente não pode esquecer do pessoal do AMA e de alguns protetores que tinham aqui. Sim, eu estou falando com relação a políticos. Nenhum político levantou essa bandeira. O pastor Sidney chegou aqui, abraçou essa causa, e essa causa foi crescendo, foi chamando a atenção das pessoas. As pessoas começaram a sensibilizar. Rapaz, eu conheço essa minha terra. Minha terra era uma cidade de dois semáforos. Conquista uma cidade de 2, 3 faixas de pedestre, não tinha nada aqui. Aí, olha só, as coisas começaram a aparecer, foi crescendo. Ele conseguiu através da sua luta, das suas ações, das suas audiências públicas, um terreno já desafetado, mais de 23 mil metros quadrados. Está lá. Nas margens da Jadiomar. Na margem da Jadiomar. Está lá, em direção à Barra do Choça. Está lá o terreno que era para a construção do CCZ. Itabuna tem, Ilhéus tem, Conquista não tem. Nós temos aqui uma promotora pública que chegou a dizer que ia processar o prefeito Wesley por isso. Ia ser uma briga jurídica com o prefeito. E o prefeito estava abraçando essa ideia, chegou a dizer que se ele conseguisse uma emenda de 1 milhão, 1,5 milhão, o resto ele bancava. Isso. Rapaz, de repente, isso tomou conta, foi crescendo, as pessoas começaram a respeitar os animais aqui em Conquista, coisa que não acontecia. Que é importante, né? Não acontecia. Veio um deputado aqui, conseguiu também falar muito sobre isso. E até que ele conseguiu se eleger por isso, com essa bandeira, e ele fez a parte dele. Se ele foi caçado depois é outro problema, mas fez a parte dele. Mas ninguém de Conquista pegou essa bandeira e levou para as ruas. E hoje nós temos uma casa ali na Avenida Brumado, deve-se a esse paulista que está aqui. Verdade. Porque foi ele que abraçou essa ideia, pegou essa bandeira, foi para as ruas, lutou por isso. E com essa luta, muita gente viu ele lutando e começou a mudar seu jeito de pensar com relação aos animais de rua. Não é verdade? É verdade, inclusive, só para endossar o que você está falando, eu me lembro de uma dessas audiências públicas, eu estava falando justamente sobre essa questão, né, de pessoas que não têm educação, que não têm respeito pelos animais, né, judia dos animais, e eu estava falando, aí eu me lembro, Brasil, que essa audiência estava lotada, aí um sujeito se levantou e falou assim, poxa, tanta coisa para se discutir aqui, fica esse pastor preocupado com o cachorro. Com o cachorro? Aí eu tive que responder ao autor, eu falei, meu amigo, não estou preocupado com o cachorro, eu estou preocupado com saúde pública. E se você não respeita animal, então você não respeita o ser humano, como você está fazendo aqui agora. Então era uma mentalidade, era uma forma de pensar errada, né? Cultura. Quando a gente fala de saúde, ainda hoje tem isso, né? Ainda escuta aí. De vez em quando aparecem
alguns engraçadinhos, né? Metido a saber tudo, mas desinformados, né? Não tem conhecimento de causa, sabe? Não tem conhecimento de causa, ficam falando besteira. Mas assim, quando a gente fala cuidado da saúde animal, Dilson, estamos sim cuidando de saúde pública. Com certeza. Porque existe zoonose, até por conta disso, eu fiz um curso de zoonose, graças a Deus, eu concluí esse curso de zoonose e saúde pública de animais, e eu sei que existem doenças transmitidas pelos animais que são letais ao ser humano. O calazé é uma dessas doenças que pega assim em contato com o animal. Mas se você é um animal de rua, que é atropelado, ninguém cuida, cheio de bactéria, então a pessoa acaba. Aí a prefeitura acaba tendo também um gasto enorme para cuidar de pessoas vítimas de calazar, vítimas da raiva. Da raiva. Né? A própria raiva, né? Então tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Então, quando se cuida de saúde pública animal, está cuidando sim da saúde pública do ser humano diretamente. Com certeza, com certeza. Então é isso. Aí que está a diferença do tutor para o protetor. O protetor. Né? Exatamente. Porque, na verdade, não pode, nem eu levo o título de protetor. Eu gosto mais de levar o título de defensor político da causa, né? Porque agora, como você falou, né? Não adianta mais fazer a audiência pública, vai vir agora um monte de audiência pública, né? Não adianta mais fazer audiência pública, porque nós temos que ver agora, os nossos parlamentares agora, ir até os seus deputados que vêm aqui buscar voto em conquista, cobrar deles emenda. Porque eu tive uma deputada na época que botou R$1 milhão, 500 mil para a causa e 500 mil para a Secretaria de Saúde. Então agora chegou o momento dos nossos parlamentares, pedir emenda para os seus respectivos deputados e trazer emenda para cá, para construir o Centro de Controle de Zoonose, para construir mais equipamentos para poder defender a causa animal. Não adianta mais audiência pública, sessão especial, isso é só para jogar para a plateia. Já foi feita N audiências públicas aí. Agora é o momento de cobrar dos seus deputados para trazer recurso público para a vitória da conquista, para poder ter mais equipamentos em prol dos animais. Muito bem. Estamos 17 horas e 53 minutos, estamos apresentando, já chegando no final do nosso Comunidade de Ação. Mas eu tenho um áudio aí que o nosso Irapuã fala sobre o IPTU. IPTU? É sobre... Não, só a coleta... coleta de lixo. Coleta de lixo. Coleta de lixo. O IPTU já está esclarecido. Já está esclarecido. As pessoas têm que procurar a Secretaria de Finanças para se inteirar de o que aconteceu. E muitas vezes o cara constrói lá no fundo a casinha do cachorro, mas consta também. Consta também. É um puxadinho, né? É um puxadinho. Tem muita gente que faz puxadinho aqui que virou brincadeira, né? Mas vamos ouvir rapidamente aqui Irapuã Sampaio falando aí sobre a taxa de lixo, né? Não, a coleta de lixo. Coleta de lixo. Boa tarde, Puã. Brasil, boa tarde. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Melodia 87.9, programa Comunidade em Ação. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, né? E os nossos queridos ouvintes aí de todos os dias, deste horário das 5 às 6. E lembrar Brasil o seguinte: Brasil tem uma nova onda aí da Prefeitura Municipal. Estão inventando agora moto com carroça para a coleta do lixo. Já ouvi muitas notícias. Uma outra coisa, há mais de 50 anos, essas carroças fazem esse trabalho. Não só aqui no Aparecida, como em vários pontos da cidade. A carroça Nós temos bons carroceiros, sim. Em toda a categoria tem bons e maus, mas a maioria são bons carroceiros, cidadãos honestos que sabem trabalhar. Inclusive alguns, quando o cavalo faz a sujeirinha dele, que é normal, ele recolhe. Agora, será se a moto vai aguentar subir a serra, parando, e vai fazer uma coleta tão boa quanto os cavalos fazem e os carroceiros? É uma pergunta. Falaram que seria emergencial, quer dizer, não deu tempo de renovar os contratos dos carroceiros. E vai dar tempo de fazer contrato para contratar motos, entendeu? Para adaptar carroças. E, segundo informações, seriam 2 pessoas. O comandante da moto, o piloto, e um auxiliar para pegar o lixo. Será que vai dar certo? Ou será que a prefeitura está tentando colocar chifre em cabeça de cavalo? Mexer no time que está ganhando? Ô, gente, a prefeitura de vez em quando aparece aí um superdotado, uns tecnocratas, com essas ideias
ultrapassadas e que não vai fazer presente. Constantemente essa moto vai quebrar. O cavalo não quebra. Se adoecer, substitui. O cavalo deu a ração, deu a alimentação e o descanso. O carroceiro conhece o seu animal, tá? Então eu sou favorável que continue as carroças, já que não pode colocar caminhões menores. Que vocês teriam uma ideia, colocar um caminhão com menos capacidade, com menos tonelagem, para fazer toda a coleta da nossa cidade. Já que esse imposto veio para matar. Ele não veio para consertar. Ele veio para desagregar. Novamente, volta a bater no IPTU. Não é um imposto bom, é para a cidade? É. Mas ele vai desagregar. E quem viver, verá. Entendeu? E lembro novamente, você está pagando o seu IPTU, você ganha um salário? 2. Procure o setor competente. De 2 de maio a 30 de outubro, você tem direito à remissão fiscal. Esse IPTU é um assalto em nossos bolsos. Boa tarde, Irapuã Sampaio, para a Comunidade em Ação. Muito bem, são 17 horas e 57 minutos. Muito obrigado, meu amigo Irapuã Sampaio. Irapuã Sampaio é aquele cidadão que deu uma sorte danada, né? Ele encontrou a mulher dos sonhos dele, né? E olha o nome da mulher, Normélia, rima com Amélia. Rima com Amélia, mulher de verdade. Um abraço, viu, Pã? Pã é gente da melhor qualidade, gente boa. Uma das pessoas que ele é deficiente visual, mas enxerga muito mais do que muita gente aqui. Uma coisa é enxergar e outra ver. Ele enxerga. É verdade, ele enxerga. Ele foi convidado para ser testemunha aí de um pepino que deu aí. Ele foi mesmo. Ele vai fazer o que lá? Ele não foi. Ele não é maluco, ele não foi lá. Olha, são 17h58. Quem tá vindo aí agora, Dilson, bebê? Paradão Sertanejo. Paradão Sertanejo. Com a missionária Gil. Alegre, divertido. E trazendo junto o Frederico. O Frederico. Muito barulho, muita coisa boa daqui a pouquinho. Eu acho que qualquer dia eu vou trazer esse Frederico aqui na Fitalina, viu? É mesmo. Ele cantava aqui uma modazinha. Tá apresentando aqui no Naftalina, viu? Naftalina, toda sexta-feira. Claro. É das 20 às 21. 20 a 21. Tá aí, danado aí. O rapaz, ele é ator, nadador, é apresentador, é locutor, é violeiro, é diretor do programa, é motorista, é marineteiro. Eu fui reduzido a nada aqui hoje. Muito bem, são 17h58, tenha todos aí uma ótima segunda-feira, né? Que Deus continue abençoando todos nós, graças a Deus. E se Deus permitir, Deus, nós estaremos aqui de volta na próxima sexta-feira. Que eu acho que... Eu com Comunidade de Ação e Deus com Naftalina. Perfeito, perfeito. Um abraço, meu amigo Robério. Um abraço, Deus. Abraço. Raciocínio mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos, fique com Deus e até sexta-feira.